adjunto amanhã, para a gente contar um pouco da história do mestre Guilherme, da história do adjunto amanhã, a sua vinda para o Vale. Toda essa história que compõe hoje é o adjunto amanhã, Quataí 108, herdeiro triado Arpásios, sétimo raio adiração Arcanos, rama 2000. Bom, mestre Guilherme, como toda pergunta, como todo início de conversa, a pergunta mais lógica é o que trouxe o senhor ao Vale? Salve Deus. O que me trouxe ao Vale? Em 1965, eu trabalhei com uma pessoa chamada Iberê Sassi. Ele era filho do Mário Sassi e nós fomos a Taguatinga tirar umas fotografias que o Vale do Amanhecer era lá. E ficou na minha máquina registrada as primeiras imagens da nossa querida mentora Tia Neiva. Em 1969, portanto, 4 anos depois, eu a conheci. Conheci de uma forma diferente. Eu vim jogar futebol com o filho dela e aqui era uma chácara e o Beto falava, vamos ver a minha mãe, e eu não queria vê-la porque eu só queria jogar futebol. Mas em dado momento nós fomos ver a tia e eu a admirei porque ela estava deitada, doente, e eu disse para o Beto, pelo amor de Deus, vamos levar sua mãe para o hospital, porque ela está passando mal. Não, minha mãe é assim mesmo, ele respondeu. E ela virou com aqueles olhos marcantes para mim e disse, meu filho, você é da tribo, você é um cigano, você é um doutrinador. E aquilo me comoveu e ficou na minha ideia o que aquelas palavras que aquela mulher, de tão expressivo olhar, me disse. Fui-me embora, trabalhava no Hospital de Sobradinho. Muito tempo depois, ela mandou me chamar, que queria falar comigo. Mandou o Lázaro. E o Lázaro disse, olha, tia, quero te ver. E eu vim aqui e perguntei, o que a senhora quer? Meu filho, quero que você seja um doutrinador. Eu relutei porque eu pensei que todo o trabalho espiritual fosse mais ou menos parecido com um trabalho de macumba, que eu já havia me envolvido e não me dei muito bem. E eu disse para ela que eu não gostaria de trabalhar espiritualmente. E ela disse que esse espiritismo aqui era diferente do que eu havia conhecido. E nós começamos a jogar bola, e eu admirando o trabalho dela, até que coloquei meu uniforme em 1969. Daí então, eu admirando o trabalho dela, eu comecei a fotografá-la. E ela, de uma maneira muito singela, ela posava para mim com muito amor. E que vocês irão ver depois as fotografias, inclusive no templo tem algumas fotos dela. Ela gostava porque eu fazia umas fotografias em que todo o meu conhecimento eu aplicava e ela ficava muito bem, a expressão dela. Aquela fotografia que tem dentro do templo, só para vocês terem uma ideia, ela estava olhando para o sol, estava me ensinando a olhar dentro do sol e me dizia, meu filho, você vê alguma coisa? Eu olhava para o sol, não via nada. Ela disse, Capela está ali. E depois de muito tempo que eu fitando o sol, eu vi Capela. Ele fica na frente do sol. É difícil ver, porque a gente tem que se mediunizar. Eu acho que eu até alonguei, mas acho que respondi assim minha pergunta. Salve Deus. O senhor nos falou a respeito de que ela estava ensinando o senhor a ver Capela pelo sol. A gente tem conhecimento de uma fotografia
aonde foi um grupo para avistar a Macê, ou disco voador. E gostaria que o senhor contasse para a gente como é que foi essa experiência. Nós fomos para Pirinópolis. E é uma caravana, Michel, o Lorival, Albuquerque, Camilúcia, uma turma. E nós fomos para realmente ver fenômenos. E lá nós chegamos, um frio imenso, nós acampamos. E nesse dia, nós dormimos lá, de manhã cedo nós subimos lá, a capela lá em cima. E de repente a tia, olha lá, meus filhos, vocês estão vendo? E a gente olhava e não via absolutamente nada. E ela naquela euforia, querendo que nós víssemos os discos, as chalanas. E interessante que ninguém viu. Nós saímos de lá frustrados e ela também ficou chateada porque o fenômeno extra-etérico, né, só era visto por ela. Mas eu quero dizer para você, sobre o início dessa doutrina, era muito difícil. O mestre Apará, naquela época, era médio passista. Nós não tínhamos, quando iniciamos no Vale, só tínhamos uma mesa evangélica. E a tia atendia numa casa de mensagem, o cantinho do Tiãozinho, que eu tenho até essa fotografia. Depois essa mesa era uma mesa retangular, ela foi passada para debaixo dos eucaliptos, num outro templo que foi construído, e daí então as pessoas olhavam. Até então as pessoas não olhavam esse trabalho de passagem sofredor. Nós aumentamos esse templo, fizemos um templo circular, é uma história muito longa. E esse primeiro templo circular, nós fizemos a primeira mesa triangular. Essa mesa triangular, nós tínhamos a leitura do Evangelho e a passagem de irmãos sofredores. Era só isso. O Evangelho era comentado pelo Mário e as pessoas olhavam. Depois, nós fizemos uns toquinhos, uns banquinhos, que os médios passistas, na época, davam o passe àquelas pessoas que procuravam. Nesse dia, eu me lembro que nós cimentamos esse templo, era um templo redondo, foi em 31 de abril de 1971. Nós inauguramos e depois de algum tempo ela me chamou, assim perto da pira, e disse: meu filho, espera um pouco aqui que tem uma entidade que quer falar com você. Aí ela incorporou o Dr. Ralph, botou a mão no meu ombro e disse assim: a partir de hoje, 1971, meados de maio de 71, a partir de hoje, meu filho, eu vou lhe colocar uma luneta, você vai ver o câncer e você vai curar o câncer e vai ter o remédio do câncer. E eu vou trabalhar e pode chamar o primeiro paciente. E eu fiquei estarrecido, não sabia exatamente como fazia. Ele ficou em pé, ele incorporava em pé e chamamos o primeiro paciente. E esse paciente foi atendido, de repente um outro, e assim, quando terminou, nós atendemos aí uns 5 ou 6 pacientes com a tia incorporada. Nós fizemos um outro templo junto a esse, parecendo um 8, 2 redondos, e nesse templo redondo nós começamos a cura. Foi quando a tia me entregou a cura, desde essa época, para tomar conta. Nisso teve a iniciação, teve a entrega do diploma do doutrinador, e interessante que uma das curas que nós estávamos lá tomando conta, numa das macas, eu comecei, junto com a Mariana, comecei a observar, as paredes eram de pedras, e eu comecei a observar que saíam uns bichinhos na parede, eu ficava olhando aquilo lá, e de repente me assombrei,
e vi realmente sair dentro da barriga de uma pessoa umas coisas estranhas. E corri lá para a tia, ela estava na casa grande, e disse: tia, o que é isso aqui que eu estou vendo? Aí de repente o Dr. Ralph incorporou e disse as seguintes palavras para mim: eu te disse que ia te colocar uma luneta para que você visse o câncer e que você curasse o câncer. Então é isso. São os elítrios que vocês estão vendo. Mas você não vai ver mais. É só para você sentir que a nossa cura é uma cura evangélica, mas que os elítrios saem. Então, nós, nesse Vale do Amanhecer, já arrancamos muito toco para muita gente passar. Vocês não imaginam a dificuldade naquela época, de um médium de incorporação, quando ele incorporava um sofredor, a dificuldade desse sofredor se elevar. Nós tínhamos muita gente que tinha dificuldades para pessoas com desequilíbrios e se jogar debaixo da mesa. Era uma dificuldade imensa, mas agora vocês precisam ver como era antes para dar valor ao que nós temos aqui. Graças a Deus, num toque de mágica, nós fazemos um grande trabalho. Muita gente reclama, Gilmar. Vinha da civilização maia e que o nome dele era Amayã, que deveria ser, na época, se não me engano, ministro maia. Eu sou da civilização maia, fui um sacerdote maia. E ela me deu, o Barros me trouxe o nomezinho, eu achei interessante, né, porque é um nome incomum, Amayã, ministro Amayã. E então a tia mandou pintar esse ministro, foi quando eu vi o tanto que ele é manso, o tanto como ele é bonito, o tanto que a força dele me trouxe. Comecei a formar meu povo e de repente já estava com esse povo formado. A tia me disse: meu filho,
Graças a Deus, seu povo está completo. Ele disse, olha tia, eu quero saber se está tudo completo. Está força decrescente, meu filho, graças a Deus. E outros, nós fomos andando, outros mestres que a tia chamou para ser adjunto, se filiou a mim, porque não havia conseguido, como foi o caso do Dilson, do Cruz e do Ferreira. Eles escolheram e esse povo está junto comigo. Sobre o Cavaleiro da Lança Lilás, quando começou a aparecer a organização dos sandais, dos trabalhos em que se exigia a presença do Cavaleiro da Lança Vermelha, do Cavaleiro da Lança Lilás, do Reino Central e o Rosa, ela chegou para mim com um papel, eu trouxe um presente para você, meu filho. E eu disse, mas que presente é esse? Logo a gente desconfiava, porque a mãezona gostava de brincar, e disse assim, você vai ser o representante do Cavaleiro da Lança Lilás. Eu quase caí duro, porque era uma responsabilidade muito grande. Inclusive eu perguntei para ela, mãezona, será que eu vou dar conta? Ela disse, ainda tem uma coisa, ainda tem um canto aqui que é a coisa mais linda que você vai fazer. Mas por que isso, tia? Porque você foi o escolhido. E até hoje, graças a Deus, eu me orgulho de ser o representante do primeiro Cavaleiro da Lança Lilás. Salve Deus. E o senhor? A gente sabe que a sua história no amanhecer é uma história muito rica e muito bonita. E a gente pede ao ministro amanhã, ao Cavaleiro da Lança Lilás, que lhe dê sempre essa boa vontade e que lhe pague por estar aqui junto a gente, para a gente resgatar e para conservar essa história, que é a história do adjunto, que é a história do amanhecer. Salve Deus, muito obrigado, Deus lhe pague.